Convido os irmãos, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Leremos os versículos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, de 1 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei do meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vamos orar? Bondoso Deus, a Tua palavra foi lida e pedimos para que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, venha estar enchendo os nossos corações, a fim de que aquilo que vai ser ministrado essa manhã, Pai, gere transformação de dentro para fora. Que sejamos cartas de Deus, Pai, para este mundo que tanto precisa de Ti. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntasse para você se a Bíblia ela pudesse ser resumida em uma palavra, qual palavra seria? Qual seria essa palavra? Uma palavra. Qual seria? Para mim, talvez, a melhor palavra seria obediência. Obediência. A palavra de Deus ela é rica de vários mandamentos. Mandamentos que são bons para as nossas vidas. Aliás, quando nós vemos em Êxodo os 10 mandamentos, nós vemos a lei de Deus ali expressa e revelada aos homens, a fim de que nós possamos andar nos caminhos do Senhor para praticarmos coisas boas. Não é verdade? Quando nós vamos ver, por exemplo, honrar pai e mãe. Não é uma coisa boa honrar pai e mãe? Quando a gente vê lá sobre não roubar, não é uma coisa boa não roubar? Então a vontade de Deus ela se revela e a fim de mostrar o caráter de Deus, a fim de que nós obedeçamos e assim tenhamos bênçãos. Quando nós vemos um texto como esse, onde nós vemos a figura e a alusão a filhos e filhas, por exemplo, nós precisamos lembrar de que é um Deus de amor, um Deus que é pai, que ama seus filhos e deles exigem obediência. E nisso nós vemos uma relação muito bonita entre o Deus Pai, o seu amor, a nossa filiação, a obediência que devemos prestar a Ele e até mesmo a nossa liberdade. Muitos falam que amor e liberdade precisam andar juntos e da mesma forma, porque senão não teria amor verdadeiro. Mas não é verdade que um pai, por amar muito seu filho, priva ele de muitas coisas? Não é verdade isso? Amor e liberdade não necessariamente tem que andar na mesma altura, com o mesmo valor, com o mesmo sentido. Mas um Deus que ama, um Deus que se revela também como Pai, é aquele que também muitas vezes é nos privar de muitas coisas. É um Deus que fala muitas vezes nãos para as nossas vidas, a fim de que nós possamos viver de uma forma digna de filhos. O texto aqui em destaque, ele fala do amor de Deus e ele faz essa conclamação à obediência. É um texto que claramente no Antigo Testamento já apontava para uma salvação fora ali das limitações de Israel. Não é verdade? Muito provavelmente esse texto, o seu contexto ali onde ele foi escrito, ele diz respeito a uma época em que os
os judeus estariam voltando do exílio babilônico, onde eles deveriam então viver em obediência, e por isso que a gente vê aqui alguns temores de dois tipos de pessoa. Mas o versículo 1 e o versículo 2, eles fazem o texto aqui como se desse uma base para toda essa obediência de que Deus exige. No versículo 1, nós encontramos ali, na primeira parte, onde Deus ele fala, mantenham o direito e a prática, a justiça, fazendo uma referência de tudo que foi falado, né, dos capítulos de 1 a 39, onde vai falar sobre guardar os dias do Senhor, sobre obedecer os mandamentos de Deus, onde Deus ele acusa o povo de Deus dos seus pecados, das suas más práticas. E na segunda parte desse versículo, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar, fazendo alusão do que foi falado do capítulo 40 até o 55, onde existe ali a promessa da vinda do Redentor, em muitos desses textos, de uma forma muito explícita. Alguns capítulos anteriores ao 56, o 53, por exemplo, fala ali sobre o servo sofredor, sobre aquele que viria padecer no nosso lugar. Então nós vemos aqui o Senhor lembrando de que nós devemos obedecer à lei de Deus e devemos também esperar ansiosamente pela vinda do Redentor. Mas o versículo 2, ele também faz uma conclamação também a essa obediência, falando que bem-aventurado, abençoado quem faz isto, e aquilo que nisso se afirma, ou seja, em manter o direito e a prática da justiça, esperando a salvação para Israel. E aqui ele enfatiza o sábado. O sábado. Mas olha só que interessante, ele usa a mesma palavra, o verbo guardar, que está relacionado a duas coisas muito importantes aqui. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Ou seja, o sábado e o não fazer o mal estão relacionados. O sábado, na mentalidade, dentro do judaísmo, ele tinha a ideia de que era necessário guardar o sábado diante de um estilo de vida ao redor do que o Senhor fez. Diante do trabalho, era um estilo de vida em que as pessoas elas deveriam reconhecer de que tudo que havia sido dado por Deus e de que tudo que Deus ordena é bom. Então o sábado ele é um sinal dessa aliança que representava esse estilo de vida de devoção do povo de Deus. Então a guarda do sábado não é aqui como muitas religiões que até hoje insistem em guardar o sábado como um selo da aliança de Deus, não entendem que faz referência ao modo de vida de santidade perante o Senhor. E nós devemos viver isso de forma constante. No versículo 3, nós encontramos dois tipos de pessoas, os prosélitos e os eunucos. Os prosélitos eram aquelas pessoas que eram estrangeiras, não eram do povo de Deus, eram de outros países, mas que conhecia o Deus de Israel e se convertia ao Deus de Israel e começava a fazer observância da lei. Os eunucos, por um outro lado, eles não necessariamente eram estrangeiros, muito provavelmente eles eram judeus, eles estavam dentro do povo ali, só que eles não poderiam ter de nenhuma hipótese gerar descendência, seja por algum acidente, por algum defeito físico, seja também até mesmo por algum voto de castidade. O eunuco era aquela pessoa que não tinha ali a possibilidade, não tinha esperança, melhor dizendo, nenhuma de ter descendência, de ter algum descendente. E dentro desse provável contexto, em que o povo de Deus estava recebendo uma promessa de retorno a Judá, muito provavelmente era um medo comum daquele povo. E Deus usa esses dois tipos de pessoas. Pessoas que originalmente não eram bem vistas pela tradição, pela cultura ali judaica estabelecida. Porque, primeiro, os estrangeiros, por um motivo muito óbvio, eram estrangeiros, não fazia parte do povo da aliança, e talvez esse fosse o medo, né? O Senhor certamente me excluirá do seu povo, diz aqui o estrangeiro no texto. E o eunuco,
eis que sou uma árvore seca. Porque dentro da mentalidade judaica, a eternidade estava no fato de poder gerar filhos. Quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis, quando Raquel fala está vendo Lia ali, tendo vários filhos de Jacó, ela volta para Jacó e parece que é um drama que Raquel faz. Ou você me dá filhos ou eu vou morrer. Parece que é um drama que a Raquel está fazendo, mas não. É porque na mentalidade judaica, hebraica, existia essa questão de perpetuar você mesmo, através do seu nome, através das próximas gerações. É por isso aí que muitos dos personagens na Bíblia, a gente encontra que fulano é filho de ciclano. As genealogias são faladas dessas formas, porque a continuidade das gerações manteria o nome daquela pessoa que, por mais que tenha passado 1000 anos, continuaria vivendo ali, através dos seus descendentes, né? Mas Deus aqui, ele fala o seguinte, ele fala no versículo 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, e o eunuco não deve dizer essas coisas. Então nós podemos, assim, ter a certeza de que a observância da lei, a obediência ao Senhor, é o que de fato nos faz povo de Deus. É o que de fato faz a gente sermos filhos de Deus. E nós devemos viver em constante obediência ao Senhor. E diante dessa obediência, porque aqui apresenta uma situação muito triste desses dois tipos de pessoas. Certamente eu vou ser excluído, certamente eu não vou gerar descendência, não vou ter valor nenhum no meio desse povo. Quando todo mundo retornar, eu vou ficar para trás. Eu não tenho valor nenhum. E talvez a gente tenha essa mentalidade de que nós, diante de Deus, através dos nossos próprios méritos, nós não temos valor nenhum. Mas o texto nos fala que Deus, Ele ama. E a obediência é uma prova de amor. Lembram daquela música quando a gente era criança? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Né? Então, e é verdade isso, porque a nossa obediência demonstra, de fato, se nós amamos ou não o Senhor. E obedecer é difícil. Obedecer é muito complicado, porque é uma guerra contra o eu. É o desafio desde o primeiro homem. Obediência ao Senhor, não ouvir o próprio eu. Existe uma luta entre o corpo e o espírito. A palavra de Deus nos fala sobre isso. E nós precisamos falar não para a nossa natureza caída. Nós precisamos falar não para a nossa vida de pecados. Nós precisamos falar não quando parecem que propostas chegam para nós que nós sabemos que vão desonrar e desagradar o coração de Deus. E nós precisamos ter essa ousadia de poder falar não para este mundo. E nós recebemos isso através do poder do Espírito Santo. E nós recebemos a palavra revelada do Senhor, a fim de que nós possamos conhecer todos os preceitos de Deus. E assim nós possamos obedecer, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. O versículo 4, ele vai falando sobre as bênçãos que o eunuco ele receberia. Aqui a palavra de Deus nos fala que o eunuco ele deveria guardar os sábados, ou seja, ele deveria ter esse estilo de vida. O sábado apontava para uma coisa eterna, uma realidade onde o sábado ali seria de fato definitivo na vida de todo mundo. Quando nós vamos ver Romanos capítulo 14, versículo 5, lá Paulo vai falar que não existe um dia específico para adorar o Senhor, mas que a nossa vida precisa ser uma constante adoração a Deus. A nossa vida não deve se limitar ao primeiro domingo, que as pessoas falam que é o sábado cristão, mas nós devemos entender que, porque nós vamos à igreja, louvamos o Senhor no domingo em público, nós devemos entender a que isso se refere. Lembrando do que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou num domingo, de que Jesus ele fez todas as coisas por nós, e que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. É isso que precisa nos lembrar o domingo. Lembrar de tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo em nossas vidas. Nós precisamos lembrar que o sábado não é meramente um dia, mas é uma promessa de um descanso eterno que é concretizado em Jesus, a fim de que nós possamos agora viver todos os dias as nossas vidas em santidade e em justiça. Como fala Lucas capítulo 1, versículo 75. Todos os dias das nossas vidas em obediência ao Senhor. E o eunuco aqui, por medo de nunca ter filhos, de ser excluído, o Senhor lhe fala assim: você vai receber uma promessa, melhor do que filhos e filhas. Vou te dar um nome eterno, te darei
a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Aos estrangeiros, Deus ele promete de que levará esses estrangeiros ao seu santo monte, no versículo 7. E aos estrangeiros dará também a alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, Deus fazendo aquilo que ele prometeu, chamar todos os povos a si. Fisicamente? Óbvio que não. Óbvio que não. Senão a gente teria que fazer várias peregrinações a Jerusalém todos os anos. Não é verdade? E não é isso. Mas existe uma centralidade nisso. Onde é concretizado isso. Onde é real isso. Não é meramente simbólico ou alegórico. É algo real. Mais real do que a matéria. É algo espiritual. Quando a gente crê em Jesus. Quando nós observamos a lei de Deus. Que nós não conseguimos obedecer. Mas através do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos, sim, obedecer de fato. Jesus ele cita essa passagem de Isaías em 3 lugares, né? É o mesmo evento em 3 lugares na Bíblia sendo retratado aqui. Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, que é o momento em que Jesus ele expulsa os cambistas do templo, onde eles estavam fazendo vendas no templo, né? Onde eles estavam se aproveitando da fé das pessoas para vender ali os holocaustos. E Jesus ele cita esse versículo. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus ela precisa estar aberta a receber todo tipo de gente. Porque sempre foi assim. Esse é o plano da redenção, chamar todo tipo de gente, não se importar mais com a questão étnica, não se importar mais com a questão racial, não se importar mais com a questão da língua, não se importar mais com a questão econômica, mas todo tipo de gente está sendo convidada a conhecer esse Cristo. Onde existe esse sábado eterno, onde existe esse descanso, onde o guardar a mão de praticar o mal precisa ser constante. E muitas pessoas estão indo em passos largos para o inferno, achando que suas boas obras, longe de Cristo, valem alguma coisa. E nós precisamos ser esses instrumentos na mão de Deus, a fim de que nós possamos estar proclamando com ousadia, com verdade, com justiça, as maravilhas do Evangelho de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 2, versículos de 2 a 3, ele vai falar que essa missão, essa conclamação da prática de manter o direito e a prática da justiça está para os últimos dias. E quando nós vamos lá em Atos 2, vemos Pedro falando sobre o derramamento do Espírito Santo para se cumprir o que o profeta Joel tinha falado, que aquilo era um sinal dos últimos dias. Ou seja, meus irmãos, enquanto nós estivermos sendo cheios do Espírito Santo, nós recebemos ousadia para falarmos do direito e da justiça do Senhor, enquanto nós aguardamos a nossa salvação que está prestes a vir e a se manifestar agora na segunda volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Enquanto nós devemos viver nessa prática, nós devemos também manter a esperança. E essa prática é árdua, essa prática exige obediência. E muitas vezes a luta não vai ser contra uma potestade, não vai ser contra um espírito, não vai ser contra até mesmo contra o seu próximo. A luta vai ser contra o seu coração, que deve ser todos os dias se dobrar diante do Senhor, em humilhação. Deve haver uma postura de total humildade diante daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida e na minha também. Nós devemos ter essa postura de ousadia, de muitas vezes dobrar o nosso joelho e pedir pela misericórdia do Senhor. Lembrando que existe uma promessa enquanto nós vivemos aqui. No versículo 8, assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Ou seja, tem gente reunida, né? Tem povo reunido. Mas o texto está dizendo que existem outros que ainda precisam ser congregados. Jesus ele fala lá em João capítulo 10, versículo 16, o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também essas. Essas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós temos ouvido a voz de Deus como aqueles que estão congregados? Temos ouvido a voz de Jesus?
O Espírito Santo é aquele que nos lembra aquilo que Jesus nos ensina através da sua palavra. O Espírito Santo é aquele que deve habitar em nós e fazer a boa obra, e completar essa boa obra. Nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós estamos falando desse grande amor de Deus àqueles que ainda não foram reunidos à casa de Israel. Nós precisamos sim ter uma vida de ousadia e de obediência. E isso deve gerar alegria no nosso coração. Isso deve gerar ousadia no nosso coração. Isso deve nos dar coragem para falar do amor de Deus. Que estejamos sempre prontos, meus irmãos, a sempre falar das boas novas. Que estejamos prontos a estarmos sempre dependentes do Espírito Santo, atuante na nossa vida. E que nós, de forma nenhuma, nos desviemos desse caminho. De forma nenhuma, recusemos essa nobre missão que é falar do amor de Deus. Porque nós estávamos nessa condição do estrangeiro. Nós estávamos na condição de ser eunuco. Nós éramos árvores secas, mas nós fomos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, a fim de darmos agora bons frutos. E nós devemos lembrar das promessas do amor de Deus em nossas vidas. E fazer com que nós não sejamos cristãos de conveniência. Porque a cultura, assim, a tradição onde nós vivemos, delimitou que nós devemos ser cristãos. Mas devemos guardar o sábado, ou seja, ter um estilo de vida constante em devoção ao Senhor. Que o nosso trabalho gire em torno dessa devoção, que o nosso estudo gire em torno dessa devoção, que a nossa fala, que a nossa prática, que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, gire em torno dessa devoção constante ao Senhor. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar letárgicos diante disso. Nós devemos ser ousados, nós devemos ser obedientes, devemos ser filhos que agradam o coração de Deus. Nós devemos ser filhos que demonstram que esse amor é grande em nossas vidas, porque tem muita gente ainda que carece desse Pai. Todos carecem desse Pai. Enquanto isso, nós devemos falar do amor desse Pai, que nos priva de várias liberdades que a gente quer, muitas. Mas que essa obediência, dentro dessa relação de pai e filho, é uma prova de amor. Porque Ele nos amou primeiro, é que nós podemos, então, o amar. Se Jesus, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, obedeceu, e nós cremos nesse Cristo, nós devemos obedecer também. Em amor, em ousadia, edificando uns aos outros, falando do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E assim, dando glórias e glorificando o nome de Deus por onde quer que nós formos. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e revela o que Cristo fez por nós, o que nós não conseguimos fazer. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós temos conexão direta com Deus Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou tanto e foi ao nosso encontro e nos deu promessas de vida diante da nossa fragilidade, diante do nosso medo. Que a nossa resposta não seja simplesmente viver uma vida acomodada, uma vida desobrigada ou uma vida ingrata, Pai, mas que nós possamos lembrar da onde que o Senhor nos tirou, da onde que o Senhor nos tirou para congregar junto ao seu povo, a fim de que nós, agora como igreja, como povo de Deus, possamos nos alegrar nisso, edificando uns aos outros, obedecendo o Senhor em tudo que nós formos fazer, Pai, dando glórias ao Senhor e glorificando o seu santo nome nesse mundo é tão carente do seu amor, Deus. Te louvamos. Sê conosco, Pai, no resto desse dia.